Fala aí, nação, muito beleza? Reagindo aqui o jogo aberto. Fiquem agora com mais um vídeo com muita polêmica. É exatamente isso. Assista esse vídeo até o final e você vai entender a grande polêmica da briga do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. Beleza? Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Extracampo, dos problemas de relacionamento, problemas de agressão e mais um para conta. Porque o vice-presidente Marcos Braz, num shopping center, lá estava quando deveria estar atuando na Câmara de Vereadores, lá no Rio de Janeiro. Foi, trocou farpas ali com o torcedor, teve agressão dos dois lados, todo mundo para a delegacia. E o Flamengo tem brasileiro, tem Copa do Brasil e tem mais esse problema para solucionar. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e um homem que seria a segurança dele, aparecem agredindo o torcedor caído no chão. Braz estava em uma joalheria, comprando presente para a filha, quando foi reconhecido e cobrado por 3 integrantes de uma torcida organizada do clube. A gente ama o Flamengo, que tá de sacanagem na nossa cara, mano. Tem que mandar o São Paulo meter o pé, manda ele meter o pé. Gabigol é o outro, Gabigol é o outro. Depois da briga, uma multidão se aglomerou e Marcos Braz teve que se abrigar dentro de uma loja, de onde só conseguiu sair com a escolta da Polícia Militar. O dirigente foi hostilizado na saída do shopping. Marcos Braz foi conduzido pela PM até essa delegacia onde prestou depoimento. A vítima, identificada como Leandro Gonçalves, de 22 anos, também foi ouvida pela polícia e disse que o dirigente rubro-negro deu uma mordida na virilha dele. Estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo, mas em nenhum momento foi agressivo, nada que saia dentro da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e seus seguranças. Marcos Braz foi ouvido por mais de 3 horas e alegou ter sido ameaçado de morte pelos torcedores. Ele deixou a delegacia de carro com o nariz machucado e não quis gravar entrevista. O Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima nessa história e ele vai correr atrás dessas pessoas, a polícia vai correr atrás dessas pessoas e vai correr atrás dessa organização, que para mim, esse tipo de coisa, ameaça, perseguição, não pode acontecer, isso é crime, então as pessoas vão responder. O dirigente, que também é vereador da cidade do Rio pelo Partido Liberal, terá ainda que dar explicações à Câmara Municipal. Ele fez o pré-registro de presença na sessão de terça-feira, mas acabou flagrado no shopping. Em nota, a Câmara informou que o parlamentar recebeu falta pela ausência na sessão, mas não se manifestou sobre as agressões. Tudo errado, impressionante, não é? Primeiro que ele teria que estar trabalhando na Câmara dos Vereadores, não foi, faltou. Segundo que eu também não acho legal uma pessoa estar fazendo uma compra com a família, enfim, no caso ele estava com a filha e também tem que passar por isso. Por outro lado, uma ação nem sempre deve ser revidada com desproporção. Então a gente não sabe, o vídeo que está circulando não aparece a discussão completa, o que se disse, mas ali, pelo que eu vi, ele falou do momento do Flamengo, da saída do Sampaoli, do Gabigol e ponto. Pena, né, Loirão? Pena chegar num caso de agressão de delegacia, outro no Flamengo. A gente já passou do limite já faz tempo esse tipo de comportamento, né, do torcedor. Assim, eu não vou assim, achar que isso é normal, porque não dá para normalizar uma situação como essa. Independentemente da situação profissional do Flamengo, profissional do Marcos Braz, a questão quando chega a vias de fatos, assim, assim, me incomoda demais. Por outro lado, assim como a gente, vamos supor que se fosse um jogador envolvido nessa confusão, eu falaria, poxa, você tem a perder, fica em casa, não sai, tenta se controlar e tudo mais. E a gente tem um histórico muito grande de torcedores agredindo jogadores
assim, no cotidiano, né, na rotina normal de qualquer ser humano. E aí cabe também para o Marcos Braz. Poderia ter evitado também, né? A situação já é complicada dentro do campo, a gestão do Flamengo é uma gestão bem questionada durante essa temporada, então, de repente, dá para evitar ficar aparecendo em lugares públicos, né? Ele pode fazer, óbvio que ele pode ir onde ele quiser, né? Mas dá para evitar daria para ter evitado esse tipo de confusão. Infelizmente, chegou a vias de fatos, agora é caso de polícia. O que percebemos é que enquanto tudo estava bem no Flamengo, ou seja, ganhando títulos, tudo certo. Todo mundo fica na sua e a vida segue. Agora que está terminando a temporada e que se não vencer a Copa do Brasil e nem o Campeonato Brasileiro, ficará zerado em termos de conquistas neste ano, o torcedor reclama mais, o dirigente fica desesperado. E o problema das agressões é que no dia em que o Flamengo ganha de virada do Atlético Mineiro na casa do adversário, aquela partida terminou na delegacia com o Pedro, não é? Bem lembrado. Lá fazendo aquele boletim contra o Pablo Fernandes, não é? Que era o preparador físico do Sampaoli. Depois o Varela e o Gerson, num treinamento, trocaram socos, não é? Um sai com o nariz quebrado. E agora acontece esse tipo de coisa que um torcedor vai cobrar satisfações no lugar errado, ok, mas acaba em agressão, em delegacia. A gente viu o Marcos Braz com o nariz machucado, o torcedor já postou uma foto onde ele foi mordido. Então, olha o nível. Agora, aqui a gente está mostrando o problema de tudo isso. Se o Flamengo já tivesse 1 ou 2 títulos, todo mundo ia falar, tá, mas já ganhou, tá tudo certo, passaremos por isso, é uma crise, mas não é o caso. Disputou a Supercopa e perdeu para o Palmeiras. Foi para o Mundial de Clubes, ficou em 3º lugar na competição. Na Recopa, perdeu para o Del Valle o título. O Campeonato Carioca fica com o Fluminense e o Flamengo não comemora. Na Libertadores, caiu de maneira precoce nas oitavas de final, diante do Olímpia. E na Copa do Brasil, perdeu o jogo de ida, mas na sua casa. Agora, ainda tem a chance de ganhar, pode ganhar. E aí não venham dizer porque tá tudo certo, ganhamos se acontecer. Porque não está certo. O Flamengo não consegue hoje gerenciar os próprios problemas, seja com atletas, comissão técnica ou diretoria e torcedores. Recopa vice para o Independente Del Valle era um título poupável, né, Loirão? Né, não vou falar fácil, porque sempre tem uma dificuldade em decisão, mas tecnicamente o time era melhor. E essa queda para o Olímpia na Libertadores, com a vantagem, porque o Flamengo tinha vencido jogando no Maracanã e no Paraguai acabou perdendo. Disso que a gente está mostrando no telão do Jogo Aberto, essas duas competições, eu acho que pesaram bastante aí nessa manifestação do torcedor. Lembrando que no Brasileiro, até hoje, antes do jogo contra o Goiás, é o 5º colocado. E Tatiana Tavares está na delegacia lá no Rio de Janeiro, acompanhando esse desenrolar do caso Marcos Braz, essa agressão que aconteceu ontem no shopping center lá na Barra da Tijuca. Tati, para você aquele bom dia especial, que coisa, hein? O Flamengo está incontrolável neste momento. Oi, Renata, bom dia especial para você, para o Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Geralmente a nossa entrada é na porta do CT, né? Mas agora na delegacia, porque o Flamengo vem roubando as páginas policiais. Esse, Renata, é o 3º caso de agressão física em menos de 2 meses, né? Como vocês acompanharam agora há pouco na reportagem, dessa vez o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se envolveu em uma confusão, foi às vias de fato com um torcedor em um shopping aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, né? Foi o seguinte que aconteceu, né? O Braz alega que sofreu ameaça, inclusive de morte. Nas imagens, esses torcedores estão cobrando sobre a situação do Flamengo, né? O Flamengo, como você disse aí, 5 títulos desperdiçados na temporada, uma situação muito complicada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E o torcedor, que é identificado como Leonardo Campos, ele estava com outros 2 colegas. No momento das imagens, ele diz que é de uma torcida organizada. A diretoria do Flamengo acredita que foi um ataque premeditado, Renata, porque essa mesma torcida organizada já estava prometendo nas redes sociais perseguir jogadores e também dirigentes, né? No linguajar do esporte, a gente costuma dizer que é o disque balada. Se você vê alguém aí tomando uma cervejinha, se divertindo ou em algum shopping center, avisar para eles que eles vão atrás, e foi mais ou menos isso. É por aí que a delegacia, né, que a polícia está tentando
ver o caso. Mas o delegado aqui da 16ª DP ainda não conversou com a gente. Daqui a pouquinho ele vai aparecer por aqui, assim como a advogada do torcedor. E aí a gente vai conseguir esclarecer melhor tudo isso. Os jogadores estão em Goiânia, né? Porque o Flamengo joga hoje contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Ficaram sabendo logo assim que saíram do avião. Estão muito surpresos com tudo isso. Mas agora a gente vai acompanhar na reportagem todos os detalhes, tanto do caso do Marcos Braz, como também da partida de hoje. O noticiário do Flamengo em 2023 é marcado por pautas policiais. Confrontos diretos e não é na busca por pontos. Em menos de 2 meses, 3 casos de agressão física no clube. Tudo começou com um embate entre o ex-preparador físico de Sampaoli, Pablo Fernandes, e Pedro. O jogador foi agredido no vestiário por ter se recusado a aquecer. Depois, Gerson e Varela se desentenderam durante um treinamento. O volante quebrou o nariz do lateral, que precisou usar máscara de proteção para entrar em campo. Agora, o vice-presidente de futebol Marcos Braz se envolveu em uma confusão em um shopping no Rio de Janeiro. Pô, os caras lá estão cagando lá em campo, ó. Sampaoli vai mandar pra meter o pé, meu filho. Você vai ficar segurando o carro. Braz acabou indo às vias de fato com o torcedor identificado como Leandro Campos da Silveira Gonçalves Júnior. O dirigente levou um soco no nariz e tem suspeita de fratura, enquanto Leandro alega ter sido mordido na virilha. Marcos Braz saiu escoltado do shopping. Ó machão aí, ó machão. Ó machão. O caso foi parar na polícia. Uma perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc. e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá, e o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima nessa história. Os jogadores receberam a notícia quando pousaram em Goiânia. O time de Sampaoli enfrenta hoje o Goiás na Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas ficaram surpresos e o assunto dominou as rodas de conversas durante a noite. O papo vai precisar mudar, o foco tem que estar em campo, principalmente porque a fase não é boa. Nos pontos corridos, 12 pontos do líder Botafogo na tabela. Na temporada, 5 títulos desperdiçados. Mais tarde, o pressionado Sampaoli tem desfalques. O atacante Gabigol e o lateral direito Wesley estão suspensos. O zagueiro Léo Pereira e o volante Eric Pulgar não viajaram, foram preservados com dores musculares. Dessa forma, o Flamengo deve ir a campo com Matheus Cunha, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro. Lá na frente, Bruno Henrique e Pedro. Arrascaeta e Luiz Araújo seguem no departamento médico. São dúvidas para o segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, domingo, no Morumbi. A missão do time carioca é complicada. Como perdeu no Maracanã por 1-0, precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o penta do torneio. Eu tenho a ilusão que vamos sair campeões. Vamos sair campeões. Tenho a ilusão de que seremos campeões. Da nossa parte, quero deixar claro que, corpo técnico, estaremos planejando cada detalhe do jogo com muita ilusão. Cada detalhe do jogo estaremos pendientes com muita ilusão. O Fla vem de 2 derrotas seguidas. São Paulo e Atlético Paranaense precisa se recuperar em campo e principalmente fora, pois o clube está cercado de confusões nesta temporada. Tá com o nariz machucado? Que situação. É triste, é lamentável. Poderia estar o Datena aqui apresentando o Brasil Urgente agora. Facilmente, Loirão. É até desconfortável, né? Pra gente que gosta de estar falando de esporte, de coisa saudável, mas enfim, faz parte também do nosso trabalho. Volto a falar aqui, até sendo repetitivo, não dá para normalizar uma situação de violência, independentemente de ser um diretor ou não, qualquer outra pessoa também, eu estaria falando da mesma
da mesma forma. Agora é um caso de polícia, enfim, o menino vai tentar se defender, o Marcos Braz vai também contar a versão dele e vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o Flamengo precisa voltar a vencer, né? Eu acho que só para, independentemente da situação, mas o campo fala muito, né? Tudo isso está acontecendo por uma má gestão do Braz e toda a sua diretoria e também o resultado dentro de campo com os protagonistas que são os jogadores. Agora, é interessante que enquanto isso acontecia, os jogadores do Flamengo voavam para Goiânia para poder enfrentar o Goiás hoje. Quando eles desceram do avião e ficaram sabendo, todos perplexos, não acreditando que mais uma confusão aconteceu no time. E aí eu pergunto, até que ponto isso pode influenciar o desempenho hoje? Já tem desfalques do Sampaoli para a partida de logo mais. Por exemplo, o Gabigol está suspenso, está fora, então é um jogador que é fundamental. E tem que pensar na Copa do Brasil. Quanto isso influencia o time em si? Eu acho que eles estão pensando mais no final de semana no título do que propriamente no jogo contra o Goiás. Óbvio que é um jogo importante, óbvio que se você vencer, você tenha um pouquinho ou uma margem maior de tranquilidade para chegar no final de semana na decisão da Copa do Brasil. Mas como foi um lance isolado, quando eu falo lance isolado, não foi ali no centro de treinamento, foi aquela confusão que os jogadores vendo e acompanhando, os caras já estão concentrados para jogar, eu acho que não tem influência nenhuma. E hoje teremos um jogo de tradição na Série A, Fluminense e Cruzeiro. Galera, flamenguista não tem um minuto de paz, não. Quando não é uma coisa, é outra. Tem que se preocupar com o torcedor, com o jogador, e agora tem que se preocupar com a comissão técnica e ainda com o presidente. É complicado, cara. É complicado demais, mano. Quanto menos espera. Marcos Braz no Barra Shopping, mano. Vou falar pra você, quem mora no Rio de Janeiro sabe que eu tô falando, um dos shoppings mais lotados. Um dos shoppings que mais tem gente, mano. É o Barra Shopping. Foi na loja da Pandora lá. Mano, quanto shopping tem essa loja? E é mais tranquilo lá pra Zona Sul, lá pra... Eu sei que, pô, ele tem todo o seu direito de ir aonde ele quiser, entendeu? Mas, pô, sabendo da turbulência, sabendo da quantidade de erro que vem cometendo, de cobrança, pô, ele vai num shopping, aonde ele sabe que vai ter uma grande parte... Desculpa, uma grande parte de torcedor. Aí, pô, vamos supor, se ele não soubesse que ia dar essa treta toda no Barra Shopping, por que ele foi com segurança? Ele é vereador do Rio de Janeiro? Lógico que não, gente. Lógico que não. Aquilo ali foi só mais um estopim, mano. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia se esbarrar com o torcedor e o torcedor, mano, ele tá assim, ele tá à flor da pele. O torcedor tá estressado. Todo torcedor do Flamengo tá estressado. Não tem um que não esteja. Todos tá, mano. Vendo essa atuação do Flamengo ridícula. Jogadores ridículos. Que vai pra campo sem vontade. Tu sabe que não é, mano. Essa não é a vontade de jogar. Não é. Pelo que a gente já viu o Flamengo jogar. E são os mesmos jogadores. Não é outro. Quando eles estão com vontade de jogar mesmo, o jogo é outro. O que eles fizeram no jogo contra o Atlético Mineiro? Aquela vontade de ganhar, aquela gana, a festa que teve? Então pronto. E contra o Atlético Paranaense? Não foi? Contra o Botafogo agora, jogou bem, ganhou. Aí agora, pô, um jogo todo nada a ver. Na minha opinião, todo nada a ver. Foi o jogo mais nada a ver do Flamengo do ano, foi contra o São Paulo. Um jogo sem vontade nenhuma. O único chute, entre aspas, perigoso, foi um chute de longe do beijinho que o Rafael agarrou aqui, ó. Não fez nem força. Poxa, os caras nem criaram, nem chutaram, mano. Tu vê que o Flamengo entrou em campo sem nenhuma estratégia. Meu Deus. Nenhuma estratégia. O técnico só fica rodando igual maluco ali. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá. Não fala. Parece que fica tudo ali naquela cabeça dele ali. Ele, em vez de expor, fala, chegar no torcedor. Pô, será que ele não tem... Será que os torcedores, o jogador não entende o que ele fala? Porque, pô, ele tá ali na beira do campo, só chegar, pô, faz isso, isso e isso. A gente viu ali no intervalo técnico, o Dorival ali no meio, conversando com todos os jogadores dele, enquanto o Dorival
enquanto o Sampaoli rodando igual maluco e o jogador bebendo água para poder voltar sem nenhuma estratégia. Pô, e vai me dizer que a culpa não é dele? E vai me dizer que essa rodagem toda, hoje o Flamengo não tem, posso dizer que não tem um jogador titular. E até Gabigol já ficou no banco. Então, tipo assim, nem ele a gente sabe que se ele é titular absoluto ou não. Todos eles ali têm uma rodagem. O único que aparentemente está como titular é o Matheus Cunha. Porque tem o Rossi lá, que contratamos, tem o Santos, nunca mais colocaram os caras. É só Matheus Cunha. Matheus Cunha veio da seleção lá, olímpica, seleção olímpica. Ele é o titular. Ele é o querido do Sampaoli, é o cara. Tipo, não tô desmerecendo. O cara é bom, mas só que, poxa, estamos falando de uma final. Nós queremos um goleiro de experiência, entendeu? Um goleiro que pelo menos tem uma experiência ali, por mais que ele deve ter, óbvio. Mas assim, tem pessoas mais maduras ali no banco ali, né? Temos o Santos, temos o Rossi, que é um goleiro, aparentemente, que a gente ouve falar, que é um especialista em pênalti. Um goleiro muito bom, nunca estreou. Nunca. Só jogo treino. É uma sacanagem, mano. É uma sacanagem. É uma verdadeira sacanagem. Vamos ser sinceros que é uma verdadeira sacanagem. Galera, eu vou encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas lembrando, eu estou deixando aqui todos os créditos desse vídeo para o Jogo Aberto. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Então, segue eles lá. Dá essa moral. Fortalece. E não se esquece de se inscrever também no nosso canal. Ativar o sininho da notificação. Deixar aquele like. E por fim, o mais importante de todos, deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo do Flamengo. Tamo junto.